Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal! Seabra faz alerta sobre reforços do Cruzeiro e revela aí suas primeiras impressões. E Caio Jorge vai mal e a torcida do Cruzeiro decreta aí erro em sua contratação. É, pessoal. Então, bora lá para mais uma resenha recheada aí de novidades do Cruzeiro. Aproveitando, meu amigo e minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, já deixe seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. Então, pessoal, Fernando Seabra já promoveu aí a estreia de 4 dos 7 jogadores contratados pelo Cruzeiro nesta janela de transferências. E segundo o técnico, é necessário que a entrada de reforços no time seja feita de forma dosada, pois eles passam aí por um período cauteloso de readaptação ao futebol brasileiro. Só 2 desses atletas, pessoal, dos 7 atuavam no Brasil, que é o caso do goleiro Cássio, né, que foi titular nos últimos jogos, e o zagueiro Jonatas Jesus, que ainda nem foi relacionado. E o volante Fabrício Peralta e o atacante Lautaro Dias vêm de Paraguai e Equador, respectivamente. E os meio-campistas, né, Wallace e Matheus Henrique, e o centroavante Caio Jorge jogavam aí na Itália. E Seabra falou um pouquinho aí desse processo de transição desses novos jogadores, né, ao meio, né, o estilo de jogo aí do Brasil. Abre aspas, confira aí o que ele disse. Nós estamos muito satisfeitos e otimistas com o que os jogadores que chegaram estão apresentando, tanto naqueles minutos que eles entraram, quanto os que entregaram nos treinamentos. Também estamos satisfeitos com relação ao crescimento da equipe que iniciou o Campeonato Brasileiro. E a dosagem neste primeiro momento depende muito da construção da forma esportiva desses jogadores, para que eles consigam suportar o calendário brasileiro. Jogadores que atuam na Europa participam aí de 38, 40 jogos no ano, aqui se joga 60. O jogador que vem do futebol europeu muitas vezes sofre em seu primeiro semestre. Nesse momento, eles ainda estão em uma construção de forma desportiva, como em uma pré-temporada. A gente precisa progredir com a carga de treinamentos e jogos. Fecha aspas aí, relatou Fernando Seabra, que vem aí colocando os caras para jogar aos poucos, né, pessoal? Porque igual ele falou, tem essa etapa aí de transição e ele não quer aí que os jogadores sofram uma lesão, se queimam. Então ele tem aí dado oportunidades gradativamente, né, aos jogadores. E o Cruzeiro disputou 2 partidas após a inscrição, pessoal, de todos esses reforços. A vitória sobre o Bragantino por 2-1, né, em 13 de julho, e essa derrota para o Palmeiras de 2-0 no Allianz Parque nesse sábado. Então, um relatório aí um pouquinho de cada jogador que foi contratado e como foi. Por exemplo, o Cássio, ele foi titular contra os 2 adversários, tanto o Bragantino como o Palmeiras. Matheus Henrique, ele entrou na metade do segundo tempo das 2 partidas. Lautaro Dias entrou na reta final dos 2 jogos. Jonatas Jesus ficou de fora dos 2 jogos por opção técnica do Seabra. O Wallace já treina com o restante do elenco e está perto de ficar apto a atuar. Fabrício Peralta tem treinado separado do grupo porque faz trabalhos de fortalecimento físico. E Caio Jorge, né, pessoal, que entrou no intervalo do confronto aí contra o Palmeiras. Falar um pouquinho de Caio Jorge, aproveitar o gancho, né? A torcida ficou aí meio que desacreditado, né, depois da atuação do Caio Jorge. Pessoal, né? E Cruzeiro que acabou sendo superado pelo Palmeiras aí por 2-0, né? E os cruzeirenses estão na bronca por causa de Caio Jorge, né? Não só pelo Lucas Silva, né, ter tido gol anulado, mas também aí a questão do desempenho do Caio Jorge nesse jogo, né? O pessoal até comentando na internet que ele mal, né, encostou na bola. Lembrando que entra também, né, naquele fato de que é um processo de adaptação, pessoal. O Caio Jorge, né, já tinha um tempinho que jogava na Europa aí, né, veio da Juventus da Itália. Então,
ele tá um pouquinho ainda fora de forma, então ele precisa pegar ritmo, vem treinando aí, né? Teve oportunidade no segundo tempo, não foi bem, isso é óbvio, né? Ele não foi bem no jogo, mas tem participado bem dos treinamentos, né? Tem participado bem, e a torcida cobra aí em questão da erro de contratação, né? Mais do que isso, houve ainda quem disse, né, que a decisão de contratá-lo foi um equívoco por parte da diretoria do Cruzeiro. O entendimento é que ele não tem muito a agregar aí ao atual elenco. O pessoal reclamando aí, questão muito aí do Matos também, falando que o Matos, né, em relação à contratação do Caio Jorge, que o Matos é muito bom para negociar numa contratação e não para buscar jogadores. Tipo assim, ele não sabe escolher bons jogadores, ele sabe ir no foco do jogador X, ir lá e conseguir contratá-lo. Esse é o principal foco aí do Matos. E Seabra, né, voltando novamente ao assunto do técnico, ele avalia essa possibilidade do crescimento do Cruzeiro com esses novos reforços. Ele aposta aí que gradativamente ele vai conseguir encaixar o pessoal e reforçar o Cruzeiro, né? E ele está muito satisfeito e otimista com os jogadores que estão chegando e apresentando, tanto nos minutos que entraram, quanto os que ainda entregam nos treinamentos do dia a dia. E dosagem nesse primeiro momento, de acordo com o Seabra, é muito aí, pessoal, da construção, né, esportiva que é feita os jogos aqui no Brasil. A carga de jogos no Brasil ela é muito alta comparando aí aos outros países, né? Então, você abre ainda com receio, né, de escalar esses jogadores. No caso dos que entraram já, Lautaro Dias vem demonstrando aí muita garra, muita determinação, ainda não engrenou, né? Entrou em 2 oportunidades. Matheus Henrique, dos contratados que entraram, é o que tem se desempenhado melhor. Matheus Henrique, na minha opinião, já tem condições de ser titular no próximo jogo, então se desempenhou bem. Quando ele entrou, ele mudou totalmente o panorama do jogo. É um cara que joga para frente, gosta de tabelar, tem drible curto, é um cara muito agilidoso, muito ágil no meio de campo, bom passe, boa arrancada, tem uma visão ampla de jogo. Então o Mateuzinho, né, como estava dizendo o narrador do jogo contra o Palmeiras, tem muito a agregar ao Cruzeiro e a gente espera muito dele. Lautaro Dias ainda não teve grande oportunidade de mostrar ainda, mas você vê que é um cara brigador, um cara que corre, um cara que busca, que tá ali instigado a todo momento em tentar fazer as coisas certas, em tentar partir para cima. O Cássio foi bem no momento que precisou dele, né? Já são 2 jogos com ele como titular, né? Então ainda não se dá para tirar uma noção do desenvolvimento do Cássio. Contamos muito com ele, principalmente a questão interna de liderança, de comando ali do time, né? O Wallace ainda vem treinando, pode ser aí que ele entre já contra o Juventude aí no segundo tempo, já possa aí estrear. Caio Jorge, que entrou, infelizmente não arrumou nada, né? Ainda é muito precoce, podemos falar alguma coisa de Caio Jorge. Não conseguiu mal pegar na bola. Eu ouvi falar o nome dele uma ou 2 vezes, né, durante a transmissão. Mas é um cara que tem muito a agregar ainda, não está no hábito da sua forma física. Ele mesmo afirmou em entrevista que vai disputar a titularidade, que conseguiu jogar o tempo inteiro sem sentir dor. Então é um cara ainda que está fazendo uma readaptação para voltar aí a jogar no futebol brasileiro. E o Jonathan Jesus ainda não foi relacionado, está de forma física adequada, ele estava jogando no Ceará, ainda não está adequado ainda a questão tática para jogar, né? Eu acho que o Seabra não vai querer tirar aí nem o Zé Ivaldo nem o João Marcelo, que estão super bem, super entrosados, para colocar o Jonathan. Então provavelmente ele veio mesmo para ser reserva dos dois, de um dos dois. E o Peralta, que ainda melhora a sua parte física, tem todo aquele processo de transição, então vai demorar um pouquinho aí para vermos em campo. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e peço encarecidamente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, já deixe seu like, seu comentário e participe conosco dos nossos vídeos. E espero ver você aqui novamente, viu? Um grande abraço!